E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a terceirização das escolas públicas no estado do Paraná. Recentemente, no dia 27 de maio, a Secretaria de Educação, portanto o governo, encaminhou uma mensagem para a Assembleia Legislativa onde pede um regime de urgência na votação sobre o que nós estamos conhecendo como terceirização da educação no estado do Paraná. O objetivo desse vídeo é trazer alguns esclarecimentos que muitas vezes são deturpados por conta do contexto eleitoral que estamos vivendo. Muitas das ações que são direcionadas à educação impactam diretamente na vida dos professores por conta da organização das escolas. E daí, cabe ao sindicato representar o interesse da categoria. Fui diretor durante mais de 15 anos, sou professor, sou advogado, então posso falar um pouco da minha experiência em relação a essa proposta, se ela é benéfica ou não para a comunidade escolar, porque é quem de fato interessa. Não adianta ser interessante para os professores e não ser interessante para os pais. Muitas vezes, o interesse da categoria profissional não se confunde com os interesses da comunidade escolar. Muitas vezes, uma decisão é interessante sob o ponto de vista da gestão escolar para o diretor e não é interessante para a categoria. Ou, às vezes, é interessante para a comunidade escolar, para os pais, para os estudantes, e não é interessante aos professores. E daí entra o papel do sindicato e das pessoas manifestando suas opiniões das mais diversas. Reitero aqui, toda e qualquer opinião é salutar e é benéfica na nossa construção coletiva do que é melhor para a sociedade como um todo. Agora, é importante que os pais, que a comunidade, que os estudantes saibam o que de fato representaria este ambiente de terceirização, no que consiste este projeto de lei encaminhado à ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná. Esse projeto consiste em retirar do diretor da escola a atribuição financeira. As decisões que ele tomava ouvindo a comunidade não serão mais necessárias. A partir do projeto em questão, cabe ao diretor decidir única e exclusivamente ações relacionadas ao pedagógico, ou seja, se o estudante está frequentando, se ele está ausente, por quais razões ele estaria ausente, como é que está a metodologia de cada professor, como é que está a situação do aluno, como está o clima de sala de aula. O diretor deveria direcionar toda a sua atenção única e exclusivamente ao cuidado do estudante. Ele não estaria mais preocupado com a questão de manutenção, de banheiro, compra de insumos para a escola, material didático. Ele não precisaria se preocupar com a manutenção das máquinas de xerox, não precisaria se preocupar com a manutenção do telhado, manutenção de encanamento, substituição de gás, aquisição de vários itens que consomem tempo dos diretores. Então, a preocupação seria única e exclusivamente voltada para o atendimento à comunidade e para o atendimento ao aluno. E, por óbvio, a relação dentro da escola. Como é que está o ambiente em sala de aula, como é que o professor está ministrando as suas aulas, como é que os alunos estão recebendo, eles estão receptivos, como é que estão as avaliações. Tudo isso passa a ser o foco principal do trabalho do gestor. Durante esses 15 anos, ouvi todos os diretores, em maior ou menor grau, se queixarem das inúmeras atribuições que lhes são conferidas. A partir desta reflexão, coube à Secretaria de Educação, então, retirar a gestão financeira das instituições e entregar para alguém que tenha o conhecimento suficiente técnico para que faça a melhor gestão possível do recurso que é público. Agora, isso não significa que a própria Assembleia Legislativa não vá fiscalizar a execução desses contratos, se as aquisições estão sendo coerentes, se o material adquirido é de boa qualidade, se a prestação do serviço tem garantia. Tudo isso não só a Assembleia, como os professores e a própria comunidade escolar pode e deve continuar observando o papel destas empresas ou destas pessoas que trabalharão no
no processo da administração financeira escolar. Tá bom? Sobre o aspecto financeiro é isto. Agora, a demanda de contratação de professores é uma outra questão. Nós precisaríamos entender os contratos que seriam firmados, os valores que seriam pagos aos professores, tudo isso precisa ainda ser esclarecido. Agora, nós não podemos imaginar que porque é alheio ao interesse de uma categoria, que é a categoria dos professores, não significa que não seja benéfico à comunidade, porque afinal de contas, a gestão do dinheiro público é um dever de todos, a responsabilidade sobre ele é uma responsabilidade de cada um, é do deputado, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da comunidade de uma maneira geral. Muitas vezes, o que acontece? A categoria carece de uma política salarial interessante aos seus anseios. E isso não ocorre por conta do executivo. Aí qualquer ação que exista no sentido de inovar, de modernizar, acaba tendo essa resistência e todo este barulho que pode ocasionar aí no movimento grevista no meio do ano letivo, que é alguma coisa que não seria interessante para ninguém. Eu espero ter contribuído para o esclarecimento e se não ficou claro alguma coisa, se você não concorda com isso que eu estou dizendo, é muito interessante que você coloque aqui o seu comentário, as suas razões e que nós respeitemos as opiniões contrárias. E esse é um espaço, mais um espaço democrático que a internet nos proporciona. Um forte abraço.